Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos hoje mais uma aula aqui de Código de Ética voltado para o concurso do TRE São Paulo, curso aqui de técnico do TRE São Paulo. Vamos seguir comigo, a gente já viu, né, a respeito dos direitos, dos deveres, a gente vai ver a respeito das vedações hoje, uma aula extremamente importante, já falei para vocês que essa parte aqui ela é muito importante, deixa eu até abrir aqui para vocês já acompanhando comigo. Vocês já irem acompanhando comigo. Então, a gente falou aqui, né, só voltando rapidinho, a gente falou dos direitos, aqui a partir do artigo 4º, a partir do artigo 4º dos direitos, depois dos deveres, artigo 5º, e agora a gente vai falar a respeito das vedações também, a partir do artigo 6º. Essa parte, direitos, deveres e vedações, é sempre muito relevante, muito importante mesmo, então tome muito cuidado com isso daqui, vamos tratar a respeito de todas elas aqui com atenção. Vamos lá, artigo 6º é vedado ao servidor do TRE São Paulo, sem prejuízo da observância das demais proibições legais e regulamentares, exercer advocacia, de forma direta ou mediante a prestação de auxílio. Olha aqui, a primeira coisa é que é proibido, então é vedado, é expressamente vedado aqui ao servidor da Justiça Eleitoral, servidor do TRE São Paulo, exercer a advocacia. Tá? Muito cuidado, pessoal, com relação a essa questão da advocacia, porque, por exemplo, se você for um membro do TRE São Paulo, se você for um membro escolhido lá dentre os advogados, você pode continuar exercendo a sua advocacia. Só que aqui a gente não está falando a respeito de membro do TRE São Paulo, a gente está falando a respeito do servidor do TRE São Paulo. Servidor não se confunde com membro. Membro, a gente está falando a respeito daqueles juízes eleitorais que são escolhidos para compor o TRE São Paulo. E inclusive alguns vêm da classe de advogados. E esses que vêm da classe de advogados podem continuar advogando, tudo bem. Aqui a gente não está falando desses. A gente está falando aqui a respeito dos servidores. São aqueles que entram, que possuem aqueles cargos para trabalhar diretamente aqui na prestação desse serviço da Justiça Eleitoral, que trabalha diretamente ali para os juízes eleitorais, trabalha diretamente também para os juízes do TRE. São esses servidores que a gente está falando aqui. Tá? Então, proibido exercer advocacia. Inclusive, prestar auxílio, não pode realmente exercer de forma alguma a advocacia. Prestar consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a quem? A partidos políticos, candidatos ou a qualquer pessoa física ou jurídica ligada diretamente, né, ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a empresas licitantes ou que prestem serviços ao TRE São Paulo. Tá? Você, como servidor do TRE São Paulo, você não pode exercer advocacia, você também não pode prestar consultoria técnica a quem participa do processo eleitoral. Ou então de empresas que têm algum tipo de contrato com o TRE São Paulo. Porque, lógico, se eles prestam algum tipo de serviço, tem algum tipo de contrato com o TRE São Paulo e você presta uma consultoria para eles, você, de certa forma, está burlando aqui as regras de contratação. Você fere a imparcialidade, você fere a isonomia. Por isso que também não pode. E com relação a prestar consultoria técnica aqui, para quem participa do processo eleitoral, direto ou indiretamente, é muito óbvio que isso é proibido, porque também você está permitindo aqui um benefício a essas pessoas que vão participar do processo eleitoral, também ferindo a isonomia, ferindo a imparcialidade. Outra coisa, exercer a advocacia administrativa. Aqui também, óbvio, né, a advocacia administrativa, inclusive crime. É óbvio que você não pode exercer advocacia administrativa. Seria aqui, então, utilizar do seu cargo para você poder favorecer algum tipo de interesse que não é seu, algum interesse ali de um terceiro, você busca ali ajudar um terceiro, algum conhecido, alguma coisa assim. Usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências e informações privilegiadas obtidas no âmbito do TRE São Paulo para favorecimento próprio ou de outrem. Isso daqui, olha, gente, é utilizar desses cargos, do próprio cargo, ou então da função, das facilidades que você tem por ser servidor do TRE, por, né, as amizades que você teve, pelo tempo, pela posição de influência, tudo mais para você se favorecer. Isso daqui, então, seria uma certa forma de um enriquecimento ilícito, né? Você estaria se utilizando do cargo, né? Então, somente pelo fato de você exercer aquele cargo, você
estaria se beneficiando daquilo de alguma forma, sendo que o benefício não deve vir para você. O benefício deve vir para o Estado, né? Porque você é um servidor do Estado, você é pago pelo Estado, então não faz sentido você ser pago pelo Estado e você se beneficiar, você ter ali benefícios próprios, né, particulares, em razão de você estar exercendo aquele cargo, em razão de você ter feito amizades enquanto você exercia aquele cargo. Então vamos dizer que você virou ali amigo do prefeito, amigo do governador, tal, 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 e você utiliza disso daí para se favorecer. Você utiliza do seu cargo para você obter vantagens, né? Então, por exemplo, você virou amigo para você poder receber algum emprego futuro, alguma coisa assim. Ser conivente com erro ou infração a este código de ética ou à legislação disciplinar pertinente. Isso aqui também, inclusive, dependendo da gravidade, pode ser inclusive crime. A gente já viu, né, condescendência criminosa, por exemplo. Né? Existem aqui situações que, se você, por exemplo, perceber que alguém está cometendo um crime, alguma coisa, você não faz nada a respeito daquilo, você pode estar, inclusive, cometendo um crime. Você não pode ser conivente, isso é, você não pode aceitar aquelas coisas, você não pode ser omisso com relação a erros e infrações ao código de ética. Praticar ou compactuar com ato contrário à ética e ao interesse público por ação ou omissão, direta ou indiretamente, mesmo observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa à lei. Esse daqui é muito interessante, esse inciso aqui, porque olha que interessante. Primeiramente ele fala aqui, então, que é uma violação, né, ao código de ética você praticar um ato contrário à ética. Tudo bem, óbvio. Também compactuar com um ato contrário à ética e ao interesse público, também aqui, beleza, muito óbvio. Agora, quando a gente foge do óbvio, olha, pode ser tanto por ação quanto por omissão também. Você pode ferir o código de ética por omissão, tanto de forma direta, indireta, aqui tranquilo também. Agora, outra questão importante, ele fala, olha, mesmo observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa à lei. Olha que interessante, você pode estar até cumprindo a lei, você pode estar até observando as formalidades legais, mas ainda assim você pode estar ferindo o código de ética. Porque a questão do código de ética aqui, ela traz uma situação que reflete o princípio da moralidade. Aqui ele reflete diretamente o princípio da moralidade. E o princípio da moralidade, ele é uma norma princípio. E a gente tem que tomar cuidado, né, porque essa regra, né, essa norma princípio, ela pode aqui inclusive, né, revogar, ela pode inclusive tornar inútil ali alguma disposição legal que seja contrária a ela. Por isso aqui que ele está dizendo, olha, se você está ferindo uma formalidade, se você está ferindo a ética, ainda que você esteja cumprindo as formalidades, só que você está cumprindo a formalidade naquela intenção de realmente prejudicar uma pessoa, ou então de se beneficiar em razão de entender que aquela formalidade, ela, na verdade, você sabe que ela é só uma mera formalidade, que não faz mais sentido, mas ainda assim você pratica aquilo visando, né, prejudicar o interesse público. Tá? Então, muito cuidado com isso, você pode estar seguindo a lei e ainda assim está violando o código de ética. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Você não pode dificultar o acesso à justiça das pessoas, não pode dificultar o acesso ali ao direito da pessoa. Se aquela pessoa tem o direito, você não pode ficar criando aqui artifícios, criando obstáculos para a pessoa conseguir o direito dela. Desviar servidor, colaborador, prestador de serviço ou estagiário para atendimento a interesse particular. Isso aqui, inclusive, é uma improbidade administrativa também. Né? A improbidade administrativa também ali é uma norma que é muito relacionada ao princípio da moralidade. Então, a gente vê aqui que em alguns momentos o que fere o código de ética fere também a lei de improbidade administrativa. Muitas vezes, inclusive. Adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie ambiente hostil, ofensivo ou de intimidação, tais como ações tendenciosas geradas por simpatias, antipatias ou interesses de ordem pessoal, sobretudo e especialmente o assédio sexual ou moral, no sentido de desqualificar outros,
por meio de palavras, gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a segurança, o profissionalismo e a imagem. Um cuidado que tem que se ter, né, que é preciso ter aqui, essa questão de criar um ambiente que seja ruim para as pessoas, né, um ambiente hostil, ofensivo, intimidatório. Isso daqui você não pode realizar, isso está vedado no serviço público. E um cuidado que tem que ter é que as ações que você deixa de ser imparcial, né? Então você, por exemplo, lá no serviço público, gera maior amizade com um, menor amizade com o outro, até isso tem que ser evitado também dentro do âmbito ali do seu serviço. Você não pode deixar ali que as suas preferências pessoais interfiram no ambiente de trabalho. Porque o que acontece, né? Ele visa evitar aqui que, por exemplo, o chefe do cartório eleitoral cria ali uma enorme amizade por 2 servidores, por exemplo, mas os outros 5 lá ele não tem amizade, ele não, né, não conversa com eles. E olha aqui o ambiente hostil que fica criado dentro do cartório. Né? Esse é o cuidado que tem que se evitar, inclusive com relação a essas manifestações de grande amizade por um, por outro, né, ou de grande inimizade por um, por outro, tudo isso cria uma sensação de hostilidade, uma sensação de discórdia dentro do ambiente. Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Isso aqui eu não preciso nem entrar muito no mérito, porque é muito óbvio essa questão da discriminação em relação ao preconceito. Né? A própria Constituição Federal já traz lá que não pode haver nenhum tipo de preconceito, tá, pessoal? Então, principalmente aqui no ambiente de trabalho, é óbvio, né? Não pode ter esse tipo de coisa. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos, bem como persegui-los ou submetê-los a situação humilhante. Atribuir a outrem erro próprio. Você precisa assumir os erros que você cometeu, você não pode dizer que outra pessoa cometeu. Apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outrem. Se outra pessoa que fez aquele trabalho, se outra pessoa que teve aquela ideia, você tem que atribuir ali, né, dar os créditos àquela pessoa. Você não pode ficar dizendo como se fosse sua aquilo ali, sendo que não foi ideia sua. Deixar injustificadamente qualquer pessoa à espera de solução na unidade em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou outra espécie de atraso na prestação do serviço. Olha aqui, se não tiver justificativa para isso, né, a não ser que realmente seja uma situação super excepcional, aí sim faz sentido existir, por exemplo, longas filas. Né? Então, por exemplo, no último dia de biometria obrigatória, é óbvio que formou fila gigantesca porque as pessoas deixaram para o último dia. Mas, em regra, você tem que evitar isso. Você trabalhando no serviço público aqui, na Justiça Eleitoral, você tem que evitar esse tipo de coisa, esse tipo de situação em que as pessoas precisam ficar esperando um longo tempo para poder receberem ali a prestação do serviço público, tá? Muito cuidado com isso daqui, né? Quando você estiver trabalhando, a pior coisa, gente, é você desperdiçar o tempo das pessoas. Ninguém gosta aqui de perder tempo, então tome muito cuidado quando você estiver trabalhando com relação a isso. Ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho. Você também, então, não pode sair do seu local de trabalho sem que haja algum tipo de justificativa relevante. Fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos pertencentes ao tribunal para utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou à execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente. Aqui você então busca algumas informações, alguns relatórios relacionados ao seu serviço e você utiliza isso daqui para outra coisa que vá beneficiar você ou vá beneficiar outra pessoa que não está relacionado ao seu serviço dentro da Justiça Eleitoral. A não ser, né, aí ele traz aqui uma possibilidade, depois de você utilizar esses relatórios, essas informações, a não ser que tenha aqui uma prévia autorização da autoridade competente, que seria então o juiz. Divulgar ou facilitar a divulgação por qualquer meio de informação incorretas, inverídicas ou de caráter sigiloso,
obtidas por qualquer forma em razão do cargo ou função. Tá? Você não pode ficar aqui espalhando informações erradas, informações que são inverídicas, que são falsas, né? E que também são de caráter sigiloso. Alterar ou deturpar, por qualquer forma, o exato teor de documentos, informações, citação de obra, lei, decisão judicial ou do próprio tribunal. Olha aqui, alterar ou deturpar. Isso daqui você está, inclusive, realizando algum tipo de falsidade aqui, né? Então, você não pode, né, estar modificando esse teor dos documentos, tá? Isso daqui não é lógico aqui, porque você está realizando, na verdade, uma falsidade. Utilizar sistemas e canais de comunicação do tribunal para propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-partidária. Aqui os sistemas, né, os canais de comunicação do tribunal, eles servem para questões de serviço. Você não pode ficar então fazendo aquilo que a gente chama em informática lá de spam e propagação aqui das suas convicções religiosas, suas convicções político-partidárias. Não é o local adequado para isso. Apoiar ou filiar-se à instituição que atente contra a moral, a honestidade ou dignidade da pessoa humana. Isso daqui está relacionado àquela situação que a gente falou. Você é um servidor público, onde quer que você esteja, você está representando a justiça eleitoral. Em razão disso é que nem mesmo, né, na sua atividade privada, na sua atividade particular, você pode realizar algumas coisas. Então, se uma instituição, por exemplo, ela atenta contra a moral, atenta contra os bons costumes aqui, atenta contra a dignidade da pessoa humana, você não pode se filiar a esse tipo de instituição. Tá? Porque quando você faz isso, você está representando também a justiça eleitoral e, de certa forma, ainda que em pequena medida, você está demonstrando ali, né, que a justiça eleitoral, ela de certa forma, né, está coadunando-se com aquilo. Manifestar-se em nome do tribunal quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos da política interna de comunicação social. Então, se você não estiver autorizado a falar pelo tribunal, você não pode falar pelo tribunal. Isso aqui também é muito óbvio. Embora você seja um servidor do tribunal, nem sempre você está autorizado a falar pelo tribunal. Né? Então, o tribunal vai fazer tal coisa, o tribunal vai fazer tal coisa. Com relação, então, a políticas internas do tribunal, quem vai falar sobre política interna do tribunal é o próprio tribunal. Tá? Então, você não pode manifestar-se em nome do tribunal. Tá? Então, você não pode falar como se você estivesse sendo o tribunal. Manifestar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho ou fora dele, em situações que comprometam a imagem pessoal e por via reflexa a institucional. É aquilo que eu falei para vocês, né? Você, onde quer que você esteja, você representa a justiça eleitoral. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas ações também pessoais, particulares. Comercializar bens e serviços nas dependências do TRE São Paulo. Muito cuidado aqui, então, também ficar vendendo coisas nas dependências do TRE. Manter sob subordinação hierárquica em cargo de comissão ou função comissionada, cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau. Isso daqui, o conhecido nepotismo. Nepotismo, ele não pode existir dentro da justiça eleitoral, dentro do serviço público como um todo. Inclusive, né, súmula vinculante trata a respeito do assunto já. Receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei. Tá? Então você pode ter uma fonte privada aqui de salário, por exemplo, você pode dar aula, né, em algum local, por exemplo, não tem problema nenhum. O que não pode só é você estar recebendo algum valor que esteja em desacordo com a lei. Solicitar, sugerir, provocar ou receber para si ou para outrem transporte, hospedagem, desconto, favores ou qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza de pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor, de forma a permitir situação que possa gerar dúvidas sobre sua probidade ou honorabilidade.
Isso daqui para evitar, então, também evitar algum tipo de favorecimento em razão aqui do seu cargo para alguém. Aí essa pessoa acaba te dando algumas vantagens, algumas coisas para depois, mais para frente, você também ajudá-la de alguma forma. Isso daqui é interessante que ele fala que às vezes não está nem mesmo, né, não está nem mesmo ferindo a imparcialidade. Às vezes não está ferindo a imparcialidade diretamente, mas ele fala que se gerar dúvida, só o fato de gerar dúvida sobre a probidade ou a honorabilidade, isso já seria um problema. Só o fato de gerar dúvida, ainda que não esteja realmente ferindo a probidade, já o fato de gerar dúvida, ele já fere aqui o código de ética. Porque a sociedade ela tem que olhar ali para aquela situação, olhar para você e ver ali uma pessoa respeitada, uma pessoa respeitável e ver o órgão como um órgão respeitável também. Então você tem que fugir ali daquelas más aparências, né? Das pessoas olharem e pensarem que está acontecendo alguma coisa de errada ali. Você não pode também estar inserido nesse tipo de contexto. Aí ele traz aqui, né, com relação aqui ao 26, que é exatamente esse que a gente acabou de ler, né? Não se consideram presentes para os fins do inciso 26, tá? Então o que, que você pode receber, por exemplo? O que, que você pode receber e que não tem problema? Brindes sem valor comercial. Então aquelas amostras grátis ou algum brindezinho que não tem nenhum tipo de valor comercial. Brindes distribuídos por entidades de qualquer natureza, a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual, ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. Olha aqui, isso é interessante. Então são aqueles brindes que já distribuiria para todo mundo mesmo. Não está assim, ó, distribuindo para você que é chefe do cartório eleitoral. Não, ele está distribuindo para todo mundo. É um brinde ali normal de algum tipo de evento, alguma coisa assim. Mas ele fala, olha, desde que não ultrapassem o correspondente a 5% do vencimento básico do cargo de técnico judiciário classe A, padrão 1. Então, se ultrapassar esse valor aqui dos 5%, aí já começa a ficar demonstrado que às vezes eles estão realizando algum tipo de coisa para camuflar alguma coisa errada ali por trás, tá bom? Então, muito cuidado, porque um valor muito alto de um brinde, ele está, na verdade, camuflando algum tipo de situação ilícita. Outra coisa que também não é considerado presente é prêmio em dinheiro ou bens concedidos ao servidor por entidade acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento por sua contribuição de caráter intelectual. Isso daqui, na verdade, é um prêmio que ele recebeu. É um prêmio que ele recebeu que não está relacionado a um presente, não foi um presente que ele recebeu sem sentido, né, buscando algum tipo de favorecimento. Na verdade, ele está recebendo uma premiação em razão da contribuição que ele teve. Também prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural. Aqui também, né, uma ideia muito parecida, muito semelhante. É um prêmio que todo mundo podia participar, né, um concurso ali que todo mundo podia participar e você ganhou. Você ganhou, então você mereceu receber aquele prêmio. Bolsa de estudos. Aí, uma bolsa de estudo que seja vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou técnico do servidor, desde que o patrocinador, então muito cuidado, olha, desde que o patrocinador não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pelo servidor em razão do cargo ou função que exerce. Então, se ele, né, o patrocinador, vamos dizer ali que quem está querendo patrocinar sua bolsa de estudos é ali um partido político. Olha, isso daí claramente fere esse inciso aqui do Código de Ética. Então, você pode até receber uma bolsa de estudos, mas contanto que essa instituição, essa organização que está pagando essa bolsa para você, contanto que ela não esteja interessada no processo eleitoral, não esteja interessada em alguma decisão que você vai tomar, tem que ser totalmente desvinculado. Nos casos em que o presente não possa, por qualquer razão, ser recusado ou devolvido sem ônus para o servidor, este deve comunicar o fato por escrito à autoridade superior, que se pronunciará quanto a uma dessas seguintes destinações. Então vamos dizer lá que eles mandaram na sua casa
um móvel, alguma coisa ali que você vai ter que, inclusive, né, gastar para poder devolver aquilo, vai te trazer um transtorno para você devolver aquele negócio. O que, que você vai fazer nesse caso, né? Ou então vamos dizer que eles passaram um imóvel no seu nome, né? Então, pô, o que, que você vai fazer nesses casos aqui? Ou você vai mandar, né? Você vai comunicar esse fato ao seu superior hierárquico. E o seu superior hierárquico vai decidir da seguinte forma, que está escrito aqui embaixo. Ele pode decidir, então, pela incorporação ao patrimônio do TRE, pode decidir que, então, vai primeiro para o TRE, ou então pode decidir que vai para alguma entidade assistencial ou filantrópica reconhecida como de utilidade pública, desde que, tratando-se de bem não perecível, se comprometa a aplicar o bem ou o produto da sua alienação em suas atividades fim. Tá? Então ele precisa utilizar esse bem para as próprias atividades dele ali, as atividades de filantropia, de ajudar ao próximo, né, assistenciais. Ou então, em última ocasião, ele pode determinar destruição, de acordo com as normas estabelecidas sobre o assunto. E para a gente finalizar aqui, né, a gente finaliza e na próxima aula a gente continua com as regras específicas aqui para os cargos em comissão e direção e chefia, tá? Para a gente poder terminar, ele fala que o servidor pode aceitar convites para eventos sociais ou esportivos por razão institucional, quando o exercício da função pública recomendar a sua presença, se for ali algum motivo de razão pública, então olha, eles estão realizando algum evento na sua cidade, e olha, eles estão querendo muito ali que o chefe de cartório eleitoral compareça para dar uma credibilidade maior ao evento, né? E faça sentido ali com relação à função pública, né? Tem que lembrar, você é um servidor público, você exerce uma função pública, mas em função de interesse público. Se, lógico, ali faz sentido com relação à dinâmica da sociedade ali daquele município, por exemplo, não tem problema você participar com relação a esses eventos sociais, esses eventos esportivos. Isso não tem problema nenhum, tá bom? Contanto que você não esteja se utilizando desse tipo de coisa para se beneficiar, ou então para beneficiar aqueles que te convidaram para esse tipo de evento. Tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar aqui mais uma aula até o fim. Não esqueça de deixar o joinha, tá? Deixa o curtir aí no vídeo ao final para eu saber que você está gostando da aula. Um grande abraço e até a próxima.